Daniel, capítulo 2, do 1º verso ao verso 13. E no 2º ano do reinado de Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos, e eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o assunto me tem escapado. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho a teus servos e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado. De modo que, se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisas semelhantes de algum mago ou astrólogo ou caldeu, porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que o possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Por isso o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia, e saiu o decreto, segundo o qual deveriam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, aqui estamos para procurar entender o ensino deste trecho tão maravilhoso, tão importante. Nós pedimos, fale conosco, Senhor, que o Espírito Santo, ele abra a compreensão dessa Escritura para nós. Também abra o nosso coração, para que nós possamos receber com fé a sua palavra, com obediência e com humildade, com perdão dos nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus, para a sua glória, para o nosso bem. Amém. Graças a Deus, em Jesus. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, semana passada eu falei para vocês que o Senhor nosso Deus, ele estava glorificando o seu nome quando ele deu para os jovens, o Daniel, Ananias, Misael e Azarias, assim, mais conhecimento do que todos os magos, do que todos aqueles homens sábios da Babilônia. Então nós temos isso aqui no versículo 20 do capítulo 1, capítulo anterior, que diz assim: toda matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. E semana passada e retrasada, na verdade, semana passada nós tiramos aqui algumas lições de todo o capítulo 1. E eu disse para vocês nos 2 últimos domingos que Deus, ele estava mostrando que era ele quem dava a sabedoria, que era ele quem dava a capacidade intelectual. Aqueles outros homens também, mesmo do paganismo, eram também
muito inteligentes, tinham muito conhecimento, como nós temos visto nas últimas exposições. Conhecimento também científico da sua época, da ciência da sua época, mas os 4 jovens, eram jovens ainda, bem meninos ainda, Deus fez com que eles fossem 10 vezes, né? Claro que aqui não é preciso, mas é uma linguagem de exagero para mostrar que eles eram muito mais inteligentes e conhecedores do que aqueles homens mais velhos de toda a Babilônia. E eu disse para vocês que Deus fez isso para mostrar a sua glória, para mostrar que Ele que dá este conhecimento. E Ele estava então glorificando os seus servos diante daqueles pagãos, né? Exaltando, melhor dizendo, os seus servos diante daqueles pagãos, mas não para exaltá-los simplesmente, não para uma autoglorificação, mas para glorificar o seu próprio nome, porque Ele que dá, Ele que concede aquelas bênçãos, todo aquele conhecimento. Então Deus estava honrando, glorificando o seu nome. Outra coisa que nós vimos também nos últimos estudos, irmãos, é que este mesmo Deus que estava operando, glorificando o seu nome, dando grande conhecimento aos 4 jovens, o versículo 17 nos diz assim, queria que vocês lessem também comigo, do capítulo anterior, diz assim: quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Ou seja, o texto está dizendo aqui que Deus deu para os 4 grande conhecimento intelectual, inteligência, mas a Daniel Deus deu um dom a mais, porque Deus tinha o propósito de usá-lo na interpretação dos sonhos e na profecia, como por todo o livro vai mostrar. Então, aqui no versículo 17, diz que a Daniel ele deu entendimento em toda a visão e sonhos. Pois bem, meus irmãos, aqui neste trecho, na verdade por todo o capítulo 2, Daniel ele vai ter exatamente essa oportunidade de manifestar esse dom dado por Deus. Porque aqui é a história de um sonho que Nabucodonosor teve e que ninguém conseguia interpretar. E de fato, meus irmãos, ninguém poderia interpretar esse sonho, porque esse sonho vinha da parte de Deus. Deus, ele, no Antigo Testamento, no Novo Testamento mesmo, naqueles momentos ali em que ainda não tinha Bíblia, Deus se usava desses meios e falava também por sonhos. E aqui nós temos, meus irmãos, isso acontecendo e ninguém consegue interpretar, ninguém consegue nem mesmo dizer qual é o sonho, muito menos interpretar o sonho. Como nós observamos aqui, meus irmãos, os magos, os homens ali que eram peritos naquela religião toda, naquela magia e naquele paganismo todo, eles não conseguem fazer nada. O versículo 11 diz que eles mesmos, eles dizem assim, observe que o versículo 11 agora é do capítulo 2, porque o assunto que o rei requer é difícil e ninguém há que o possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada é com a carne. Eles mesmo reconhecem que eles não podem fazer nada. E que essa revelação, segundo eles, vem dos deuses. Mas nós sabemos que... Eles acreditavam que havia muitos deuses, mas nós sabemos que só há um Deus. E que somente esse Deus poderia realmente revelar o sentido do sonho. Então, eles mesmo dizem, olha, nós não podemos fazer nada. E é um contraste. Hoje nós lemos a primeira parte apenas, que fica aqui e ninguém consegue resolver. E o rei decide matar todos os sábios, na tirania dele, na maldade dele. Mas nós vamos entrar, se Deus permitir, na semana que vem, nós vamos observar que a coisa muda quando entra Daniel. Tem um contraste aqui muito forte, ou seja, nesses versículos iniciais do capítulo, do versículo 1 ao versículo 13 que nós lemos, ninguém consegue resolver. Mas a partir do versículo 14, quando Daniel, ele é ali, vão buscar Daniel para matá-lo, junto com os outros companheiros dele, Daniel vai orar, junto com seus companheiros, e ele vai então receber de Deus a capacidade de interpretar aquele sonho. Deus vai dar para ele o conhecimento do sonho, e vai dar para ele a interpretação do sonho, mostrando o seguinte, olha, o que Deus está fazendo aqui? Que aqueles magos realmente não podem fazer nada, que Deus é quem somente poderia trazer a revelação, o conhecimento do sonho e a revelação daquele sonho, aquele rei pagão, somente Deus poderia fazer isso.
E esse capítulo, irmãos, aqui é a chave para nós entendermos todo o capítulo, e esse trecho especificamente. Aqui, os magos mesmo dizem no versículo 11, porque o assunto que o rei requer é difícil, ninguém há que possa declarar diante do rei. Os magos mesmo chegam à conclusão e dizem assim, olha, nós não podemos fazer nada, só se os deuses nos revelassem, mas os deuses não estão aqui conosco na terra, não vivem aqui conosco na terra. Então, o ensino do capítulo todo é esse, só Deus pode revelar os mistérios, só Deus pode revelar esse sonho de Nabucodonosor. Os magos não podem, eles não podem fazer nada. Isso vai aparecer pelo resto do capítulo. Eu queria convidar você, eu queria ler com vocês mais 3 versículos, irmãos, aqui do capítulo, o versículo 27 e 28, a própria palavra de Daniel, quando Daniel ele vai falar com o rei. Olha o que Daniel diz para o rei no versículo 27 e 28 do capítulo 2. Daniel diz assim, respondendo Daniel na apresentação do rei, dizendo o segredo que o rei requer. Olha só o que ele diz: nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Aí ele vai falar. Então ele está dizendo aqui, olha, sábios, astrólogos, magos, adivinhos, não podem fazer nada. Mas há um Deus no céu que pode revelar. E aí ele revela em nome desse Deus do céu. Ele é o profeta desse Deus do céu. Ele é o profeta do Senhor. Então, perceba, irmãos, como o capítulo, ele vai dizer assim, é Deus que revela, é Deus que mostra os seus planos, e os homens por si só não podem chegar a conhecer esses planos, e a religiosidade humana, e toda a magia humana, e toda a religião humana, e todos os magos, e os grandes homens, astrólogos, ou que seja, de qualquer religião, eles não chegam a entender realmente esses mistérios, a não ser que Deus revele. E o próprio Nabucodonosor vai encerrar esse capítulo dizendo exatamente a mesma coisa, meus irmãos. Ele diz aqui no versículo 47, quero convidar vocês também a lerem comigo, 47 do mesmo capítulo 2, ele diz assim, respondeu o rei a Daniel e disse, certamente o vosso Deus, olha só, o Nabucodonosor está glorificando ao Senhor, ele diz, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério, que nenhum mago conseguiu revelar, e que nenhum outro Deus conseguiu mostrar, porque todos os deuses são falsos. O que Deus está fazendo aqui então, irmãos? Quando Deus dá esse sonho a Nabucodonosor, Deus tem um propósito primordial, é dizer assim, só eu sou Deus. Nenhum desses magos vai conseguir revelar nada, nenhum outro Deus vai mostrar nada, porque todos os deuses são falsos, mas eu sou o Senhor, e eu que dei o sonho ao rei, e eu vou usar o meu servo Daniel para trazer o significado do sonho. Agora tem uma outra coisa, irmãos, que nós não podemos esquecer e que vai aparecer também no capítulo, porque o capítulo é o capítulo desse sonho do rei. O sonho é uma visão de uma estátua, e essa estátua ela tem como significando, né, um corpo, né, ela tem a aparência de um homem, portanto, uma estátua, e ela, em cada parte dela, ela é feita de um tipo de material, e cada parte significa um reinado, mas no final, toda a estátua, no sonho de Nabucodonosor, ela é destruída por uma grande pedra, que é, como diz aqui, irmãos, o versículo versículo 34, que diz, estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio da mão, o qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e o esmiuçou. E esta foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou e não se achou lugar algum para eles. Deus está dizendo aqui, olha, todos esses reinos vão acabar no pó.
inclusive o teu reino, Nabucodonosor, e todos os reinos do mundo vão acabar no pó e vão ser destruídos por essa pedra que é cortada sem ajuda de mãos. Porém, essa mesma pedra, diz o versículo 35 no finalzinho, se torna num grande monte e enche toda a terra. O que é isso, irmãos? É Deus dizendo para Nabucodonosor: eu sou aquele que vai destruir todos os reinos deste mundo e eu vou estabelecer o meu reino. Todos os reinos desse mundo terão fim, mas eu vou estabelecer um reino que vai se estender por toda a terra e um reino eterno, que é o reino de Cristo, que é o reino do Filho de Deus. Então veja, irmãos, esse capítulo ele é muito precioso porque é Deus dizendo o seguinte: olha, eu sou o revelador dos mistérios, eu sou o revelador da minha vontade soberana, daquilo que eu vou fazer, e só eu posso revelar, e eu uso os meus profetas para isso. E a essência dessa revelação é, especialmente do sonho de Nabucodonosor e de tudo que o livro de Daniel vai nos ensinar mais adiante, é que eu sou rei, eu governo sobre Nabucodonosor. E todos os reis que virão depois, e um dia eu vou estabelecer o meu reino eterno, depois que todos esses reinos do mundo vão passar. Então, só o Senhor revela, só o Senhor mostra a verdade, só o Senhor pode explicar aquele sonho, e o Senhor é o Rei. Esse é o ensino de todo o capítulo. Vamos dizer assim, o ensino geral de todo o capítulo. Eu estou colocando aqui para os irmãos, então, na introdução, para nós já começarmos a entrar nos detalhes do capítulo, para vocês perceberem, irmãos, esse ensino. Agora, eu lhes faço uma pergunta: o que isso tem a ver conosco, meus irmãos? Aqui no século 21, Nabucodonosor já morreu há muito tempo. A Babilônia não existe mais. Não existe mais o Império Persa. Não existe mais o Império Grego. Não existe mais o Império Romano. Não existe mais aquela potência que foi o Egito. Agora nós temos as potências dos nossos dias, os Estados Unidos, a União Europeia. O que isso se aplica à nossa vida hoje, nos nossos próprios dias, meus irmãos? Gostaria que você pensasse nisso. Nós vamos, ao longo da mensagem, procurar entender melhor e procurar aplicar a nossa própria vida. Eu quero então entrar com vocês agora nos 13 primeiros versículos, tá bom? E nós podemos dividir aqui os 13 primeiros versículos, irmãos, exatamente em duas partes. A primeira parte é o versículo 1 e 2, é a menorzinha delas, e ela apresenta o sonho, o que aconteceu, e apresenta a perturbação deste rei poderoso depois do sonho. E a segunda parte, que vai do verso 3 ao verso 13, ela apresenta para nós exatamente a incapacidade desses sábios que são consultados aqui e, junto a isso, a tirania, a perversidade de Nabucodonosor. Então, essas duas partes, irmãos, que o texto nos apresenta. Então, primeiro, a perplexidade do rei, a angústia do rei depois do sonho, ele não sabe o que fazer, ele está muito preocupado. Em segundo lugar, a incapacidade dos sábios da Babilônia de ajudarem o rei. Não dá em nada isso aqui, ele não consegue fazer nada. E o rei ainda decide matá-los, né? Então vamos olhar, irmãos. Diz aqui a palavra do Senhor, no primeiro versículo: e no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Então é interessante, né? Então ele teve sonhos, e esses sonhos, eles trouxeram tanta angústia, perplexidade a Nabucodonosor, preocupação, porque ele era um homem extremamente supersticioso, ele era um pagão. Então aquilo para ele foi como assim, ele achou o sonho muito impactante, e aquilo para ele foi como um presságio, né? Foi algum anúncio de uma coisa ruim que iria acontecer. Ele era supersticioso, então ele ficou muito preocupado, muito angustiado, e quando a pessoa está muito preocupada, não consegue dormir. Então passou-se-lhe
o sono. E aí o que ele fez imediatamente, irmãos? Ele fez o que ele imaginava que seria a solução. Ele foi buscar ajuda dos homens, dos astrólogos, dos sábios, dos encantadores, que, no entendimento dele, iriam fazer ele entender aquele sonho. Pelo que tudo indica, o sonho ele trouxe um impacto muito grande sobre o Nabucodonosor, mas ele acabou esquecendo os detalhes do sonho. O sonho em si ele esqueceu, mas a impressão, aquele impacto ficou na mente, na emoção, no coração dele. E aí, meus irmãos, pelo que tudo indica é isso, porque ele não consegue contar o sonho para os magos, né? E então ele chama esses magos. O versículo 2 diz: então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus para que declarasse ao rei os seus sonhos, e eles vieram e se apresentaram diante do rei. Então Nabucodonosor chamou com 2 propósitos, na verdade. Primeiro, para que eles dissessem qual era o sonho que ele tinha esquecido, e para que eles dessem a interpretação do sonho. Meus irmãos, aqui nós temos um homem poderoso. Veja o que o Senhor está fazendo por todo esse capítulo. O Senhor está mostrando que os reis da terra são muito fracos. Muito fracos. O Senhor está mostrando, irmãos, por todo esse capítulo e por todo o livro de Daniel, que os reinos desse mundo vão acabar no pó mesmo, porque é pó, sempre é pó. Porque os seres humanos, por mais ricos que sejam, por mais poderosos que sejam, eles podem ficar angustiados como Nabucodonosor e simplesmente não saber o que fazer na sua angústia, na sua aflição. Eles não têm resposta. Nabucodonosor não conseguia nem lembrar o sonho. Olha só que humilhação. E tampouco ele conseguia entender a interpretação, o sentido daquele sonho. Ele, um rei poderoso, um rei que decidia a vida dos outros, um rei que tinha um grande império, o rei que tinha trazido para o exílio Judá e tinha humilhado o povo de Deus, agora está nessa situação tão humilhante, angustiado por causa de um sonho, sem saber, sem conseguir nem lembrar do sonho, e muito menos interpretar o sonho, mas com muito medo, com muito pavor, com muita angústia. E tanta angústia, um rei poderoso, mas tão angustiado que não conseguia nem dormir. Deus está dizendo aqui para nós: vejam o que são os reis desse mundo, vejam quem era Nabucodonosor, vejam quem são os reis. Não confiem nos reis, não esperem grande coisa deles. Eles são fracos, eles são humanos como vocês. Eles são cheios de medo, cheios de perplexidade. Eles não sabem o que virá no futuro. Qualquer coisa põe medo neles, porque eles são fracos mesmo. O Senhor está dizendo: não ponha a sua confiança no rei. Maldito o homem que confia no homem. Irmãos, nossa força, nosso poder não está nos reinos deste mundo. O Senhor está deixando isso bem claro. Mas o segundo ponto, que é o maior, é que quando ele busca o socorro dos magos, ele busca o socorro dos seus, vamos dizer assim, dos seus profetas, ele não acha ajuda nenhuma. O versículo aqui 3 diz que, e o rei lhes disse, o rei explica para eles: tive um sonho e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. Quero saber o sonho, quero saber qual é esse sonho, afinal de contas, e o que significa eles. E os caldeus então disseram ao rei em aramaico. E um detalhe aqui, tá? A partir daqui, até aqui, o texto é escrito em hebraico. Mas a partir do versículo 4 do capítulo 2, até o final do capítulo 7 do livro, é escrito em aramaico, né? Exatamente o porquê, meus irmãos, que o Espírito Santo colocou assim, ou Deus decidiu assim, nós não sabemos, mas possivelmente porque aqui, aramaico não era a língua dos judeus, era a língua daqueles outros povos ali. Então, possivelmente Deus está dizendo aqui, pela mudança da língua, que ele está falando com todas as nações. Que o livro de Daniel, eu disse lá na introdução, lembra? Que o livro de Daniel tem uma característica, que ele é um livro, é uma profecia para a Babilônia.
E geralmente os profetas, eles traziam profecias para o próprio povo de Deus, mas aqui é diferente. Bom, meus irmãos, esse é o fato. Aqui então, eles começam a falar em aramaico, e o que eles dizem? Eles dizem: ó rei, vive eternamente, que era uma saudação comum aos soberanos, e disse: ó rei, vive eternamente, dize o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Aqueles homens, eles não podem saber qual é o sonho, eles precisam ser informados. Haviam livros, meus irmãos, como que manuais de sonhos que aqueles homens usavam, e que eles usavam então ali, lendo aqueles livros, eles procuravam fazer a interpretação dos sonhos. Então, o que eles estão dizendo aqui para o Nabucodonosor nos diga, rei, qual é o sonho, para nós podermos então dizer o significado deles. Dentro do paganismo, da religião falsa deles, eles tinham essa crença de que eles realmente poderiam interpretar o sonho pelos seus manuais. Mas diz aqui, meus irmãos, então, que o rei disse aos caldeus: o assunto me tem escapado. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas em monturo. Uma interpretação mais correta, e aqui eu tenho que dizer isso, né? Gosto muito da CF, mas aqui uma interpretação mais correta não seria o assunto me tem escapado, seria assim: eu já determinei isso, isso aqui já está decidido, o rei já tinha decidido que eles deveriam dizer o sonho e a sua interpretação. Essa era a decisão do rei, e ele não mudaria. Que eles deveriam dizer, relatar qual era o sonho e dizer qual é a interpretação. Que se eles não fizessem isso, veja o que o versículo 5 diz: o assunto me tem escapado, poderíamos dizer melhor, né? Já está decidido, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas em monturo. Ou seja, esse é o meu decreto, essa é a minha decisão real, a decisão do rei. Vocês têm que primeiro dizer qual é o sonho, em segundo lugar, vocês têm que dar a interpretação do sonho. Se vocês não fizerem isso, eu vou despedaçar vocês. Eu vou cortar vocês todos. E a casa de vocês eu vou fazer ruínas, um monturo. Irmãos, esse homem é um homem terrível. Esse homem é um déspota. É um ditador perverso. Ele diz, porém, no versículo 6... mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Essa era então a decisão do rei. Vocês têm que me dizer o sonho e a interpretação. Se vocês não disserem, eu vou matar vocês, eu vou despedaçar o corpo de vocês e eu vou destruir as casas de vocês, fazer um monturo das casas de vocês. Mas se vocês me disserem o sonho, veja aqui sempre as duas coisas, né? Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas, grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Aqueles homens, irmãos, se viram em apuros, eles não tinham o que fazer. E eles disseram ao rei, responderam a segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho a seus servos e daremos a sua interpretação. Eles só falaram o que eles podiam falar. E não podiam conhecer o sonho. Eles podiam tentar ali, né, pelos seus enganos, a sua magia, interpretar aquele sonho. Mas dizer qual era o sonho era impossível. E eles dizem para o rei: diga ao rei o sonho a seus servos e daremos a sua interpretação. Mas aquele rei perverso retruca e diz para eles no versículo 8, respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado. Aqui de novo, a melhor tradução seria aqui: eu já estou decidido, né? Vocês percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vocês já entenderam que eu decidi já, que vocês querem deixar passar o tempo, né? E aí ele diz no versículo 9 assim: de modo que se não me fizerdes saber o sonho, ele repete a decisão dele, uma só sentença será a vossa. Veja que ele está dizendo aqui o tempo todo: eu já decidi isso, eu não vou mudar isso.
Eu já decidi que se vocês não me disserem, vocês terão aquela sentença que eu já disse, vocês serão mortos, e a casa de vocês será feita em monturo. E ele continua dizendo no meiozinho aqui, do versículo 9, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo, ou seja, até que eu possa... O que ele está dizendo é o seguinte, vocês estão querendo me levar na conversa. Falando uma linguagem mais simples, é isso. Vocês estão querendo me enganar com palavras mentirosas, até que eu possa até esquecer o sonho, não me interesse mais por isso, mude a circunstância, mude o tempo, mas ele diz, não, eu não vou cair nisso não. Portanto, dizei-me o sonho para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Ele está desconfiando dos magos, ele está dizendo assim, olha, vocês querem me enganar, mas eu não vou ser enganado por vocês, ou vocês me dizem e me dêem interpretação, vocês me dizem qual é o sonho, aí eu vou saber se realmente vocês podem interpretar, ou então a sentença já está dada, vocês serão mortos. Irmãos, percebam a situação. Eu queria que nós nos colocássemos agora, ainda que esses homens fossem falsos profetas, fossem enganadores, não tivessem a verdadeira fé, a verdadeira religião, tanto é verdade isso que eles não puderam fazer nada, só Daniel, porque Daniel era um profeta verdadeiro. Mas isso aqui foi muito injusto, irmãos. Isso aqui é característica dos ditadores, dos déspotas, dos homens que têm o poder na mão, mas eles agem. Aqui nós temos duas coisas, irmãos. Aqui nós temos uma exigência absolutamente injusta, porque os próprios homens vão dizer mais adiante que não há como satisfazer essa exigência do rei. Toda liderança déspota, toda liderança feita nesse estilo de um ditador, ela é injusta com os liderados. Isso pode ser desde o governo, como pode ser de qualquer liderança, até um pai e a mãe na casa. Exige coisas injustas. E, em segundo lugar, pune injustamente. Porque é isso que vai acontecer aqui, não é? Primeiro, uma exigência completamente injusta, porque não tem como cumprir satisfazer aquela exigência. É algo da soberba, da tirania, da maldade de alguém que tem o poder, que tem a vida e a morte dos outros na sua mão. Então ele decide, olha, vocês têm que fazer isso, se não fizerem isso eu mato vocês. Então é uma exigência injusta que vem acompanhada de uma punição também injusta. Os homens então vão dizer para ele, no versículo 10, responderam os caldeus na presença do rei e disseram, olha, esses homens aqui, irmãos, mesmo eles são sinceros. Eles estão ali apresentando ao rei, olha, é essa a situação. Eles dizem no versículo 10, não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisas semelhantes de algum mago ou astrólogo ou caldeu. Não há o que fazer, não há ninguém que possa satisfazer, que possa declarar esta palavra, que possa satisfazer esta exigência do rei. E eles explicam mais no versículo 11, e aqui o ponto é muito importante, porque aqui sai meramente da questão da injustiça que estava sendo praticada e toca em algo que nós podemos chamar assim de consciência de que há um poder maior do que nós. No versículo 11 diz assim, porque o assunto que o rei requer é difícil. E olha que eles reconhecem, eles dizem assim, e ninguém há que o possa declarar diante do rei. Não há ser humano que possa dizer qual é o sonho do rei e qual a interpretação do rei, junto com esta informação. Não há. O ser humano não tem essa capacidade. O ser humano não pode entender isso. É algo sobre-humano. É algo além do raciocínio, é algo além da capacidade humana. E aí eles mesmos dizem, meus irmãos, mesmo com todo o seu paganismo, mesmo falando de uma forma errada, mas eles dizem algo verdadeiro aqui no versículo 11. Primeiro, eles dizem que não há ser humano que pode revelar isso, e é verdade, isso vem de Deus, e o ser humano não pode entender as coisas de Deus, a não ser que Deus revele a ele. E a segunda coisa que eles dizem é exatamente isso. Senão
os deuses, ou seja, para o ser humano é difícil, mas para os deuses não é difícil. E os deuses não estão aqui conosco. A morada não é com a carne, a morada não é entre nós. Veja que a linguagem deles é uma linguagem pagã, é uma linguagem idólatra, é uma linguagem de povos que acreditavam que há vários e vários deuses. E porque nós sabemos, meus irmãos, que aqueles homens não tinham a revelação especial que Israel tinha, a revelação de Javé, o único Deus verdadeiro, que chamou Abraão, que fez uma aliança com Abraão, que depois libertou o seu povo do Egito, que os trouxe para o Sinai, que fez uma aliança com eles no Sinai. Era Israel que tinha isso. Israel era o povo que conhecia que há um Deus verdadeiro. Mas conhecia por quê, irmãos? Porque Deus revelou. Mas esses outros povos não tinham esse conhecimento, não tinham essa revelação especial de Deus. Por isso eles falavam nessa linguagem. Eles falavam a deuses, a deuses. Todavia, irmãos, ainda que isso seja verdade, ainda que eles não tivessem essa revelação que Israel tinha, que Judá tinha, mas essas palavras desses homens mostram que eles reconheciam que há um poder divino. Vocês lembram o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1? O apóstolo Paulo diz que Deus se revela na criação. A criação mostra o poder e a sabedoria de Deus. A partir ali do versículo 18, os irmãos conhecem muito bem esse texto. De vez em quando cito aqui na igreja, e vocês que são leitores da Bíblia conhecem. Agora, lá no Salmo 19 também nos diz, irmãos, que Deus se revela. Que o sol proclama a glória de Deus, que o sol, como um rei que sai de um lugar para o outro, percorre o céu, declara a glória de Deus. Mas Paulo também diz lá em Romanos capítulo 2, que Deus colocou no coração dos homens aquilo que nós chamamos de consciência, que é uma faculdade que mostra para os homens, sem que ninguém precise lhe dizer nada, que existem coisas certas e existem coisas erradas. Os homens, por exemplo, até falamos aqui de manhã hoje, que os homens sabem que matar é errado. E por trás dessa consciência há aquilo que nós podemos chamar assim, irmãos, de um senso de Deus. Mesmo um pagão, ele percebe, ele tem um senso de que há um Deus. Deus colocou como que uma marca no coração de todos os homens. Todos os homens podem tentar negar isso, podem até se dizer ateus, ou podem agir como ateus, ou podem adorar muitos ídolos, mas isso tudo mostra essa religiosidade que há no coração do homem, essa busca por algo que vai além de nós, por algo que não está entre nós aqui na carne. Veja o que eles dizem aqui, né? Que os deuses, eles, versículo 11, né? Cuja morada não é com a carne. Há algo no coração dos homens, posto pelo próprio Deus, aquilo que nós chamamos de revelação geral. Revelação geral que está na criação, que está na providência e que está na consciência. Essa revelação, meus irmãos, que é geral, diz que há um poder divino, que há um Deus pessoal, mais ainda do que um poder meramente, mas um Deus, e que esse Deus, só Ele pode revelar a sua própria vontade, que para nós é um mistério. Para nós, se Ele não revela, nós não saberemos nunca. Não adianta a magia, não adianta a falsa religião, o que a religião humana tentar fazer, não chega a conhecer este mistério, digamos assim. A intelectualidade humana, a filosofia humana, o poder humano não pode chegar a compreender as coisas mais profundas da divindade. Porque Deus está acima de nós. Só Deus pode revelar essas coisas. Esses homens reconhecem, irmãos, ainda com o paganismo dele, ainda falando dessa forma idolátrica e errada, dizendo de deuses, porque não há deuses, há um único Deus, mas eles reconhecem que eles não podem resolver o problema de Faraó, de Nabucodonosor. Eles não podem trazer o conhecimento que Nabucodonosor estava exigindo deles, não podem. E aí o que o rei faz? Versículo 12 diz que o rei, na sua maldade, na sua injustiça,
na sua arrogância, depois esse mesmo rei vai ser jogado como um animal por Deus, né? Mas lá na frente a gente vai explicar isso. Diz o versículo 12 que por isso o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E entre esses sábios estava quem? Os nossos amigos, Daniel e seus companheiros, para que fossem mortos. Então, eles foram lá os soldados buscarem a esses sábios, a todos os sábios, entre eles Daniel e seus companheiros. Mas o versículo, semana que vem nós vamos estudar, se Deus permitir. Isso era tão injusto, meus irmãos. O versículo 14 diz que então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, o capitão da guarda: por que se apressa tanto? Por que? Daniel falando, né? Por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel, e Daniel então entrou e pediu ao rei. Semana que vem nós vamos ver isso, mas tudo isso mostra o seguinte: há algo tão injusto aqui, tão tirânico, tão maldoso, tão perverso. Isso é verdade, irmãos, mas há algo mais importante no texto. Que o texto, é isso que eu estou assim, enfatizando desde a introdução. O texto está dizendo, só Deus pode resolver aquele problema. Nabucodonosor, poderosíssimo rei, não pode resolver esse problema. Os seus magos, os seus religiosos, os seus profetas não podem resolver esse problema. Só o Senhor pode resolver, só o Senhor pode revelar. Esse vai ser o ensino de todo o capítulo. Mas aqui, esses 13 primeiros versículos estão mostrando uma ausência. Ausência de quê, pastor? Ausência de conhecimento. Eles estão nas trevas. Vocês percebem? Eles estão perdidos. Nabucodonosor está perdido. Os magos, coitados, não sabem o que fazer. Vão ser mortos, não tem o que fazer. Estão perdidos. Mas aí entra quem? Daniel. E Daniel vai fazer o quê? Vai orar. Porque tem um que pode revelar os mistérios. Versículo 27. Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Amém. É isso, irmãos. O que o homem não pode fazer, que é conhecer a realidade espiritual, que vai além da carne, que vai além desse mundo aqui que nós vemos, que nós tocamos. O reino de Deus, a realidade espiritual, a verdade de que há um Deus soberano que controla as maiores estrelas deste vasto universo, que controla as autoridades neste pequenino planeta. A verdade desse Deus e a verdade dos seus planos, da sua vontade, nós não podemos conhecer a não ser que Ele revele a nós. E Ele revela a nós pelos seus profetas. E o maior profeta, na verdade, o profeta é o seu próprio Filho. Por isso que João diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O ensino de todo este capítulo é: olhem para o Verbo, olhem para Deus, esperem em Deus para vocês poderem entender as mais importantes verdades, que são espirituais, que são a respeito dele próprio
e da sua santíssima vontade. Eu quero, meus irmãos, encerrar a nossa exposição de hoje à noite com 4 pensamentos aqui, 4 conselhos que eu gostaria de deixar para os meus irmãos hoje. Primeiro, meus irmãos, diante de tudo isso aqui, eu penso que um conselho que eu devo lhes dar é: não confie em reis humanos, não confie no poder humano, não confie na política, não confie no presidente, não confie nas autoridades. Quando eu digo confiar, não é que você não vai respeitá-los, você deve respeitá-los. Daniel é um exemplo de quê? De respeito a um rei pagão. A esse rei aqui, terrível, mas Daniel sempre tratou o rei com respeito, até o Nabucodonosor. Então nós devemos, o ensino geral da Bíblia é: respeita as autoridades, mas nunca confiar a elas a nossa esperança, porque a nossa esperança não vem dos Nabucodonosor, a nossa esperança vem do Rei dos Reis, Senhor Jesus Cristo. Então a nossa fé precisa estar apenas em Cristo Jesus, nosso Senhor. E as autoridades nós temos que obedecê-las, honrá-las até onde elas exigem o que é justo de nós, né? E orar por elas. Mas há uma outra aplicação aqui mais geral, e que eu gostaria que você pensasse comigo hoje à noite. Não será que você que está aqui hoje à noite não está depositando muita sua confiança na carne? Não será que esses astrólogos aqui, vejam só que coisa, mas esses astrólogos não têm a nos ensinar de que tem coisa que a carne não pode fazer? Você não está confiando demais no seu próprio braço, na sua própria inteligência, na sua própria capacidade de fazer as coisas? Ou no braço de outros homens? Nunca esqueça de que nós dependemos do Senhor em tudo, de seu Filho Jesus, Ele revelado em seu Filho Jesus é a nossa esperança. Nele deve estar a nossa confiança. Não confie na sua força, no seu dinheiro, nos seus talentos, na sua inteligência. Não confie em nada que seja meramente humano, porque o braço do homem não pode te salvar. Nabucodonosor não podia nem se salvar. Ele teve um sonho e ficou tremendo de medo, não conseguiu mais dormir. Então, nosso braço, meus irmãos, ele não pode nos salvar. O Senhor pode nos salvar. Nabucodonosor ficou tremendo do que poderia acontecer com ele. E assim nós ficamos tremendo do que pode acontecer conosco se nós confiarmos na carne. Mas aquele que confia no Senhor tem paz. Porque Jesus disse que aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa única fonte de segurança, irmãos, e não o braço do homem. O segundo conselho que eu quero lhe dizer, meus irmãos, é que a verdadeira religião, isso se aplica mais aqui aos magos, a verdadeira religião é a revelada. É a que vem por Daniel e não pelos magos. Existe muita religião no mundo, existem muitas crenças neste mundo de todo tipo, mas são invenções humanas, são pensamentos humanos. Existe também aquilo que se chama irreligiosidade ou ateísmo, que tem crescido na nossa sociedade. Pessoas que dizem assim: eu não tenho religião, mas elas têm sim religião, elas confiam em alguma coisa. Todo ser humano tem uma religião. A questão é: qual é a sua religião? A sua religião é a revelada? É a religião de Daniel, que diz: eu conheço a Deus, e Deus, Ele pode trazer esperança e salvação, eu conheço a Ele? Ou é a religião dos magos? Ou é a religião deste mundo? Ou é a religião que no final das contas não vai poder nos salvar, e não vai poder nos dirigir, e não vai poder nos dar nenhuma esperança para o futuro, que vai nos deixar perplexos? Tudo que a religião humana vai dizer para nós diante do futuro, diante da morte, é o seguinte: nós não podemos fazer nada por ti. Os religiosos estão dizendo para nós através dos magos, irmãos, sejam religiosos ou sejam ateus deste mundo,
Eles estão dizendo para nós, através dos magos, eles estão dizendo assim no versículo 11, porque o assunto que o rei requer é difícil, ninguém há que possa declarar diante do rei, não podemos fazer nada por você, rei. É isso que a religião do mundo está dizendo para nós, é isso que o secularismo, que o ateísmo, que toda a crença de que, enfim, nós não precisamos crer num Deus todo-poderoso, nós não precisamos crer no seu Filho, é isso que essas coisas estão dizendo para nós, elas estão dizendo para nós assim, olha, vocês não têm nenhuma esperança, porque nós não podemos ajudar vocês. Mas há um Deus que pode nos socorrer, há um Deus do céu, como diz Daniel, versículo 24, que revela os mistérios, que traz-nos a sua palavra, que tira a nossa perplexidade, a nossa confusão de mente e de coração, que consola o nosso coração, que acaba com a nossa angústia, fazendo com que nós possamos voltar a dormir, irmãos, dormir em paz. Por quê? Porque nós sabemos que a nossa vida está nas mãos dele, de seu Filho Jesus. Aconteça o que acontecer, está tudo bem, porque o Senhor Jesus já veio, já morreu por nós, já pagou pelos nossos pecados, já lavou-nos das nossas iniquidades na cruz, já ressuscitou, já venceu a morte e está tudo bem. A nossa confiança deve estar nele, tão somente nele. Então, o ponto que eu quero lhe dizer, lhe deixar aqui hoje à noite é que a sua religião seja religião revelada. Que a sua fé esteja na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque só Ele, irmãos, pode nos dar esperança. Os outros todos podem dizer simplesmente isso. É difícil demais, nós não podemos fazer nada por você. Mas Cristo, Ele traz paz, esperança verdadeira, segurança eterna. Um terceiro conselho que eu quero deixar a vocês, irmãos, eu acho aqui que é muito importante nós pensarmos no mau exemplo deste rei perverso. A tirania de Nabucodonosor se manifesta de duas formas: numa exigência injusta sobre os seus liderados e numa pena também injusta. Mas todo tirano age assim, ele se sente Deus, ele se sente dono da vida dos outros, ele se sente soberano, ele quer ser servido e ele faz exigências completamente assim, sem sentido, impossíveis de cumprir, oprimindo as pessoas, angustiando as pessoas, destruindo as pessoas e colocando sobre elas penas terríveis, irmãos. Isso acontece com governos déspotas, pelo mundo, sim, com certeza. Eu acho que o exemplo mais que todo mundo tem na mente da história recente do mundo é a Alemanha nazista, tudo aquilo que Hitler fez, a maldade dele, mas Hitler é só um entre tantos ditadores. Mas nós devemos baixar isso, irmãos, e aplicar isso a toda liderança. Você que tem alguma liderança, vocês que terão alguma liderança, lembre da palavra de Jesus. Jesus diz assim: quem quer ser o líder, quem quer ser o primeiro, seja quem vos sirva. A liderança no sentido bíblico é serviço, não tirania. Então nós temos que entender o seguinte, irmãos: todos aqueles que estiverem debaixo da minha liderança, eu devo amá-los. O cristão, ele não é como Nabucodonosor. O cristão não é um tirano na sua liderança. Um cristão não é alguém arrogante que vive querendo forçar os outros a cumprir coisas simplesmente porque ele está mandando, ele decidiu aquilo, ou como Nabucodonosor diz: eu já decidi, acabou, vocês têm que obedecer, se não obedecerem vocês morrem. O cristão, isso é incompatível com o cristianismo. Nós lemos aqui, o nosso irmão Ismael leu para nós hoje, 1 Coríntios capítulo 13, o capítulo do amor. O amor não faz o mal, o amor não se ensoberbece, o amor não traz maldade, não produz maldade. O amor tudo sofre. O amor, meus irmãos, de Deus é do Filho de Deus que veio a esse mundo morrer por pecadores, que lavou os pés dos discípulos. Então nós temos que ser uma liderança humilde. E é assim que nós vamos nos fazer respeitar, inclusive, pelo amor, pelo serviço. Você pode odiar e obedecer um tirano ao mesmo tempo, por medo. Mas você só pode amar um líder servo. Jesus Cristo, ele veio, irmãos, a este mundo. Ele veio a este mundo
para nos servir, para lavar os nossos pés. E nós o amamos. Não é assim que acontece? Então nós temos que seguir o exemplo de nosso Senhor. Então toda a liderança nossa, é claro que haverá determinações, ordens, haverá punições. Isso existe em toda a liderança. Mas tudo isso é feito no espírito do amor. E não no espírito da tirania. Não haverá uma exigência injusta. E não haverá punições injustas. Porque onde há exigências injustas e onde há punições injustas, ali está a tirania, a maldade, a perversidade, meus irmãos. Que cada um aqui aplique a sua liderança presente ou futura, onde Deus lhe colocar. E por último, meus irmãos, eu já falei aqui nas aplicações anteriores de alguma forma, mas eu quero colocar isso para vocês. Que a nossa fé, eu quero encerrar com esta aplicação, que a nossa fé esteja em Jesus. Jesus é o Rei. Este capítulo ele vai mostrar para nós o seguinte, ele vai mostrar para nós que os reinos deste mundo, aquela estátua significa isso, vão ser esmiuçados, despedaçados, vão virar pó pela pedra, pela rocha, e a rocha é Cristo. O reino é o reino de Cristo. Esse reino, ele vai se estabelecer por todo o mundo. Então, não esqueçam isso, meus irmãos. Não confiem na carne. Confiem em Cristo. Olhe para Cristo. Creia em Cristo para a sua salvação. É a cruz de Cristo, é a obra de Cristo, é o que Cristo fez por nós. Cristo crucificado, Cristo, o Cordeiro de Deus, é que nos limpa de nossos pecados, que nos santifica e que nos leva para o céu. Sem obra nossa, sem obra alguma, a salvação é pela graça. Então confie em Jesus e ande nesse mundo, continuando a confiar em Jesus, ande pela graça. Você que creu já foi salvo, já está justificado, não se preocupe. Você já está em paz com Deus, se você é um crente em Cristo Jesus. Agora, se não é, creia. Não tente achar solução na carne, mas confie unicamente em Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar? Vamos pedir que Ele aplique pelo Espírito Santo a sua palavra em nossa alma. Senhor nosso Deus, muito obrigado. Obrigado porque nós tivemos hoje à noite o privilégio, a alegria de podermos ler esse texto que mostra uma ausência, Senhor, uma ausência de solução, de esperança. Nabucodonosor perplexo, os magos perdidos, porque a salvação vem do Senhor. Que esse texto o Senhor possa colocar em nosso coração a marca desse texto, que nossa fé, a nossa esperança não esteja na carne, mas que esteja, Senhor, mais e mais no amado Salvador e Redentor Jesus Cristo. Que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos fortaleça nessa noite, através da sua santa palavra, em nome de Jesus. Que vivamos esta semana nova agora que está começando, cheios de alegria e de paz, podendo dormir no nosso travesseiro, ter o sono tranquilo, porque a nossa fé e a nossa paz está em Jesus. Que assim seja, Senhor. Para a glória do Senhor. Amém e amém.